Boa noite. Decisões do Congresso tumultuam o cenário político do país. Um deputado, pastor evangélico, acusado de ser racista e homofóbico, é eleito para presidir a prestigiada Comissão de Direitos Humanos da Câmara. De nada adiantaram as manifestações dentro e fora do parlamento contra o nome de Marco Feliciano. Em outra votação, foi derrubado o veto à distribuição dos royalties do petróleo. Se sentindo prejudicado, o governador do Rio, Sérgio Cabral, aliado do governo, suspendeu os pagamentos e repasses do Estado. Essa confusão é assunto para hoje em debate aqui no Jornal da Cultura. E veja também outras notícias importantes desta quinta-feira. Uma decisão surpreendente. Corpo de Hugo Chávez será embalsamado e exposto em museu. Jornal italiano relata vazamento de documentos secretos do Vaticano e cria mal-estar na Santa Sé. Depois de Goiânia, a cidade de São Paulo também pode adotar medidas contra o assédio sexual dentro dos ônibus. Cesta básica tem alta na maioria das capitais e ameaça os esforços do governo para conter a inflação. A maioria das escolas não cumpre lei federal sobre inclusão da cultura afro-brasileira no currículo. Participam do Jornal da Cultura desta quinta-feira a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, e o professor de Filosofia da USP, Vladimir Safatli. Em sessão fechada ao público em meio a protestos de manifestantes e parlamentares, o deputado Marco Feliciano, do PSC aqui de São Paulo, foi eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. O deputado é famoso por declarações polêmicas, consideradas racistas e homofóbicas. O público foi impedido de se aproximar do plenário da comissão. Manifestantes contrários à eleição do pastor Marco Feliciano protestaram do lado de fora e alguns se deitaram no corredor. Dentro da comissão, foi a vez dos deputados protestarem. Antes da votação começar, parlamentares do PT, PSOL e do PSB se retiraram. Eles disseram não aceitar a escolha do pastor para presidir a Comissão de Direitos Humanos. Pastor da Igreja Assembleia de Deus, o deputado Marco Feliciano causou polêmica em 2011 quando fez declarações em sua conta no Twitter sobre africanos e homossexuais. Na ocasião, o pastor escreveu: "Sobre o continente africano repousa a maldição do paganismo, ocultismo, misérias, doenças oriundas de lá, ébola, AIDS, fome, etc." Em suas pregações na igreja, onde repete suas afirmações, o pastor diz que o continente africano foi amaldiçoado por Noé. Falaram essa semana que eu sou racista e preconceituoso, porque eu disse que repousa sobre o continente africano o peso da maldição de Noé. Com relação aos homossexuais, o pastor afirmou na rede social: "A podridão dos sentimentos dos homoafetivos leva ao ódio, ao crime e à rejeição." Em suas pregações na igreja, o novo presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara se defende da acusação de homofobia. Não sou homofóbico, não sou contra o homossexual, sou contra as suas práticas, sou contra as suas promiscuidades. Hoje, após a eleição, o pastor Marco Feliciano disse que seu trabalho na comissão vai mostrar ao povo brasileiro que ele não é racista nem homofóbico. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias é uma das 20 comissões permanentes da Câmara dos Deputados. Se você não sabe como ela funciona, o Jornal da Cultura explica. Criada em 1995, a comissão, agora presidida por Marco Feliciano, tem como base a Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos, a OEA. O órgão conta com 18 parlamentares titulares e mais 18 suplentes. Desempenha várias funções destinadas a fortalecer o respeito à cidadania, além de defender a preservação de culturas populares e étnicas do país. Diante de denúncias, fiscaliza e acompanha os resultados, realiza pesquisas e sugere medidas que possam ser transformadas em lei.
Como exemplo de políticas públicas propostas pela comissão está o Programa Federal de Proteção a Vítimas e Testemunhas, combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e punição mais rigorosa para a prática de tortura. A maioria das denúncias de violações de direitos humanos recebidas pela comissão se refere às más condições de presídios e detenções arbitrárias, seguida de abuso policial e violência no campo. A comissão, no entanto, observa que tem crescido outros tipos de violações que atingem indígenas, negros e homossexuais. Como que vocês imaginam a eficiência dessa Comissão de Direitos Humanos tendo à frente dela esse senhor, esse deputado que é o Marco Feliciano do PSC? Olha, primeiro eu acho uma afronta que o Congresso Nacional, mais uma das afrontas do Congresso Nacional contra a sociedade civil brasileira, né? Quer dizer, colocar uma pessoa que a imprensa já demonstrou muito claramente que existe uma resistência forte, né? E mesmo assim eles são completamente insensíveis a esses tipos de pressão. Então acho que os partidos que votaram a favor dele devem uma explicação à sociedade brasileira. Por que eles fizeram isso? Segundo, eu acho interessante lembrar que, embora sendo pastor, né, acho muito importante não fazer um amálgama, porque, vejam, os países protestantes, como a Inglaterra, os países nórdicos, são países onde não há nenhum tipo, nesse sentido de campanha contra o homossexualismo. A igreja anglicana é uma igreja que aceita que seus padres sejam homossexuais. Certo? Eu acho uma vergonha para os protestantes que tiveram, por exemplo, pessoas como Martin Luther King, que é um grande defensor de direitos humanos, ter agora esse tipo de pessoa que utiliza o espaço público, o espaço político, para fazer esse tipo de campanha, que é uma campanha que demonstra claramente como o Brasil precisa, de uma vez por todas, de uma grande política de modernização social que leve em conta que os homossexuais têm direito a serem tratados como iguais, em todos os sentidos, em adoção, casamento... Agora, a existência desse senhor faz parte do mundo plural aqui. Agora, a escolha dele, quem votou, quem escolheu esse deputado, que aí sim, acho que é a situação mais grave, que a gente precisa saber quem são esses... É um escárnio, né? Até porque a comissão agora deve se chamar Comissão de Direitos Desumanos, né? A Comissão de Desumanidade e não mais Comissão de Direitos Humanos. Quer dizer, Noé amaldiçoou a Brasília, não foi o continente africano. Né? É inaceitável. E a Comissão de Direitos Humanos, seja da ONU, seja da OEA, podem dizer, olha, nas nossas reuniões nós não aceitamos essa pessoa. Quer dizer, podem recusar a presença dele, tendo em vista o seu passado, o seu background. Pode interditar, sim, sem dúvida, assim. Né? Sem dúvida. É isso que se espera. E o Congresso chegou a um ponto tão patético, né, que já não se importa mais mesmo. Quer dizer, depois da votação do presidente do Senado, do presidente da Câmara, da Comissão de Direitos Humanos, que nos é tão cara, né, já que nós conseguimos isso tão recentemente, nomear uma pessoa dessas é ir de encontro à sociedade, seja qualquer um que a gente fala. Vamos considerar a sociedade dentro de uma perspectiva média, né, de moral média, de sensibilidade média, quer dizer, falando da média, a média não quer isso. Então, seria, como disse o Vladimir, ótimo se a gente fizesse uma relação de quem são os parlamentares que votaram a favor dessa pessoa e fazer uma campanha enorme de que eles saiam do Congresso, porque não nos representam, não representam sequer as pessoas que votaram nele. Prefeitura de Goiânia lança campanha contra assédio sexual nos ônibus da capital e a iniciativa também será implantada em São Paulo. A medida pretende conscientizar a população e mostrar o quanto é importante denunciar. Para falar mais sobre este assunto, vamos ao vivo com a repórter Luísa Moraes. Boa noite, Luísa. Boa noite, Polly. O assédio sexual no transporte público tem se tornado um problema cada vez mais comum. Em 2012, pelo menos 2 passageiras foram vítimas de estupro no metrô de São Paulo. E uma menina de 12 anos foi estuprada dentro de um ônibus na zona sul do Rio de Janeiro. Essa triste realidade não é comum apenas no Brasil. Também em 2012, o mundo assistiu chocado à notícia de que uma jovem foi morta depois de ter sido estuprada dentro de um ônibus na Índia. De acordo com a ONU, 1 em cada 7 mulheres serão vítimas de violência ao longo da vida. No Brasil, entre 1980 e 2010, 92 mil mulheres foram assassinadas, 47 mil somente na última década. Foram 13 mil mulheres vítimas de estupro nos últimos 10 anos. O Brasil ocupa o 7º lugar no ranking de países com os maiores índices de violência
contra as mulheres. E também no ano passado, de acordo com a Secretaria-Geral de Política para as Mulheres do Governo Federal, foram registrados no Disque Denúncia 389 mil ligações, 32% a mais do que no ano passado. No Rio de Janeiro, vagões de metrô e trens urbanos são de uso exclusivo das mulheres, isso nos horários de pico. E a exemplo do programa lançado em Goiânia, a Secretaria de Política para as Mulheres da Prefeitura de São Paulo está lançando uma campanha para combater a violência e o assédio sexual no transporte público da cidade. Eu converso agora com a secretária que tomou posse hoje, a Denise Motadal. Denise, boa noite. Que tipo de ações vocês pretendem desenvolver especificamente para combater esse assédio no transporte público? Boa noite, Luísa. No dia de hoje, nós lançamos uma campanha denominada A São Paulo que Queremos não tolera violência contra a mulher. Seja a violência física, a violência psicológica, a violência sexual. E especificamente para os meios de transporte, nós realizaremos uma campanha por meio de jornais, folhetos, pela TV Ônibus, pelo Jornal do Ônibus, por cartazes, visando sensibilizar usuários e funcionários dos meios de transporte para prevenir o assédio sexual nos ônibus de São Paulo. Muito obrigada. A secretária me contou que uma das medidas eficazes é iluminar os pontos de ônibus por onde as mulheres ficam à noite esperando o transporte coletivo. Eu volto para o estúdio com você, Poli. Obrigada, Luísa. O importante, quando você vê esse número, 20 mil pessoas, quer dizer, dos números registrados nos últimos 10 anos, o Brasil no 7º lugar, a gente fica dando, né, a notícia de todos os cantos do mundo, só abrir e pôr a cara para fora o rosto para fora da janela, que a gente já tem aqui no Brasil telhado de vidro, né? Um farto a material. A gente falou tanto da Índia, que é um país onde é o maior número de estupros, etc., mas o nosso telhado é um telhado super de vidro, e de vidro muito, muito espesso. E não nos consola em nada, não nos serena em nada o fato de que haverá um vagão específico para mulheres, ou nós teremos 2 ou 3 vagões específicos para as mulheres, ou seja, a gente admite que o Estado não consegue controlar a violência e não consegue punir, né? Porque o que a gente sabe? Se um sistema excelente de câmaras de filmagem e um controle todo dia ou a cada 2 dias do que acontece dentro de cada um desses vagões, poderia punir essas pessoas, não só processar, como punir. Porque a gente sabe muito bem que as mulheres estupradas, violadas, elas costumam ter muita vergonha do acontecido. Então, muitas vezes elas vão para casa esperando um aconchego familiar moral para dizer vamos à delegacia, fazer o exame de corpo de delito e registrar a queixa. Elas chegam em casa, o marido, às vezes o irmão, o pai, não querem que isso aconteça. Né? Por vergonha, então, por motivos há muita variados. vergonha. Isso faz com que o número que nós temos é um número até pequeno relativamente ao que de fato acontece dentro de um vagão. Agora, um sistema de filmagem correto, no qual o Estado, né, por meio dos seus funcionários, controlasse o que acontece e, por iniciativa própria, identificasse o agressor, o violador, e aí processasse e punisse, talvez o medo do resultado, o medo da punição fosse melhor do que vagões separados. É o melhor caminho, na tua opinião, Vladimir, esse que a Maristela fala? Não, acho que a Maristela levanta uma coisa muito correta mesmo, né? Quer dizer, isso é uma prova de que, de fato, há uma situação que vai ter que gerar uma espécie de apartheid sexual, né? Onde você tem vagões específicos para mulheres, isso é uma vergonha. Né? A gente admite um estado até primitivo nosso, né? Que os homens não conseguem controlar a sua libido, a sua primitividade diante de uma mulher que entra no vagão. E separá-lo significa confessar que nem o Estado consegue controlar o primitivo que há dentro desses homens. Uma lei federal tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira em todas as escolas brasileiras. Mas, 10 anos depois, a lei ainda não é cumprida em cerca de 80% das escolas do país. Somos quase 197 milhões de brasileiros. Mais da metade se diz parda e negra. Mas, além da cor da pele, o quanto de fato sabemos sobre a história dos negros, tão importante na formação do país? Há 10 anos, uma lei federal determinou que o ensino da cultura e da história afro-brasileira fizesse parte do currículo das escolas e das universidades públicas e privadas do país. Mas, segundo instituições que defendem a diversidade e a cultura negra, essa legislação não vem sendo cumprida.
O diretor da Educafro, entidade de educação e cidadania, que reúne cursinhos pré-vestibulares comunitários voltados para os afrodescendentes, afirma que em cada 10 colégios públicos e particulares, 8 não tratam a afrodescendência dentro da sala de aula. E quando falam, há muitos conceitos errados. A professora tem a ousadia ou a ignorância de terminar a aula que fala sobre a abolição dos escravos, falando: criançadas, vão cantar parabéns para a princesa Isabel, que deu a liberdade para os negros. E a história verdadeira narra outras coisas. Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, só 5% do povo brasileiro negro ainda vivia em escravidão. Uma pesquisa feita pelo Instituto de Advocacia Racial e Ambiental mostrou que 44 universidades, incluindo a Federal de São Paulo, também não têm disciplinas para o tema. Por isso, o Instituto protocolou uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o governo brasileiro e a presidente Dilma Rousseff, por não fiscalizar e não criar matéria sobre o assunto. Por telefone, o presidente da Fundação Palmares disse que a educação pode combater o racismo. A educação é fundamental para enfrentar os nefastos efeitos do racismo institucional ou de qualquer que seja ele. Ele sim tem que ser absolutamente derrotado, entendeu, na sociedade brasileira. Na universidade criada há 8 anos para negros de baixa renda, todos os alunos, independente da área escolhida, fazem um semestre com aula sobre a cultura e a história afro-brasileira. Foi uma surpresa para todo mundo, né? Porque a administração tem essa matéria, foi incrível. É crucial e de extrema relevância para que eles possam ter uma visão integral. Então, além de ampliar a formação, a cultura dos alunos brasileiros, o que ajuda na formação propriamente dita a acrescentar a história da cultura afro-brasileira? Primeiro, essa é uma bela matéria e a questão é realmente muito relevante, porque normalmente, antes dessa lei, a África era tratada nos livros de história só a partir do fenômeno da escravidão, né? Como se nada de realmente relevante tivesse ocorrido na África desde a conquista dos árabes, da África do Norte, tal, desaparece completamente a África de qualquer reflexão histórica dos nossos alunos. Isso é um absurdo completo. Certo? Porque a compreensão de que a África é um continente onde teve grandes impérios, que tiveram várias conquistas técnicas. Por exemplo, quantas pessoas sabem que uma das maiores bibliotecas do mundo era em Tombuctu? Certo? Quer dizer, esse tipo de coisa quebra o preconceito, um preconceito arraigado, certo? E mudo, de que, afinal de contas, a África é um continente amaldiçoado, né? Como disse. Pois é, isso que eu ia falar. Quando a gente liga aqui a primeira matéria do jornal e essa agora... É o resultado. Que ele fala que se esse infeliz tivesse passado por algum banco de escola de cultura africana e de história africana, talvez ele tivesse um pouco mais de vergonha de falar um tipo de coisa dessa natureza. Certo? Então, esse trabalho da educação é um trabalho fundamental e eles têm toda a razão em cobrar o governo, certo? Que o governo ele faça uma fiscalização rígida a esse respeito. Porque o que está em jogo não é só um ou outro conteúdo de história. Está em jogo a capacidade que nós vamos ter de formar uma série de cidadãos que sejam capazes de compreender mais claramente dimensões não só da nossa história, mas da história mundial de uma maneira desprovida de preconceito. E Marco Milani pergunta para vocês dois aqui o que vocês têm a dizer sobre os alunos que se recusam a fazer trabalhos escolares sobre religião afro. Puxa, eu nem sabia que isso acontecia, né? Que é um absurdo. O importante é que nas aulas aqui no Brasil se conta a história verdadeira, né? Não a história oficial desse ou daquele governo, desse ou daquele partido, desse ou daquele autor, mas se conte a história verdadeira, como ele disse, o pedagogo, quando a princesa Isabel aboliu, né? Aboliu só 5%. Então, na história verdadeira, a gente não sabe, mas o que a gente conta para os alunos não é verdadeiro. Me surpreende que os alunos, a educação desses alunos tenha chegado a um ponto, seja a educação escolar, sejam os princípios que eles aprendem em casa, os levem a se recusar a fazer um trabalho como esse. Eu me preocuparia muito com em que escola eles estão e o que os pais estão dizendo para eles, né? Eu acho assim, um conhecimento de religiões, de história das religiões, é um conhecimento fundamental para qualquer pessoa que queira entender melhor os processos de formação das culturas em geral, certo? Então, é importante que na escola você tenha, eu já insisto isso, inclusive na universidade, você tenha uma possibilidade de conhecer melhor a história das religiões, entre elas as religiões africanas, né?
Olha, no site do Jornal da Cultura, a gente indica instituições de ensino e museus para você, onde há ampla divulgação da cultura negra. Acesse o cemais.com.br/Jornal da Cultura e você vai ter lá, então, todas essas informações. A Venezuela estendeu hoje o velório de Hugo Chávez por mais 7 dias. O corpo do presidente será embalsamado e exposto em Museu Militar. 22 líderes mundiais já anunciaram que estarão presentes na cerimônia de despedida, entre eles a presidente Dilma Rousseff. Logo cedo, milhares de venezuelanos se amontoavam próximos à Academia Militar para ver o líder Hugo Chávez pela última vez. Desde ontem, mais de 2 milhões de pessoas já passaram pelo velório. Apesar do esforço do Exército e da polícia para controlar a multidão, um grupo derrubou as barreiras. Quem conseguiu entrar disse que o comandante não trazia as marcas de quem perdeu uma luta de 2 anos contra um câncer. O comandante estava com boa aparência, um pouco mais magro, mas parecia sereno, robusto, disse esse venezuelano. 22 líderes e 54 delegações confirmaram presença. Hoje, a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula e o líder cubano Raul Castro chegaram a Caracas. Novas eleições devem ser realizadas dentro de 30 dias. A morte de Hugo Chávez, de 58 anos, representa o fim de um período de 14 anos marcado por polêmicas, autoritarismo e carisma. Apesar de ter reduzido a taxa de analfabetismo, a pobreza e a desigualdade social com programas financiados pelo petróleo, não conseguiu eliminar a inflação de 30% ao ano e a violência urbana. A taxa de homicídio é de 45 para cada 100 mil habitantes. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, negou o pedido do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, para viajar à Venezuela e acompanhar o funeral do presidente Hugo Chávez. Dirceu é um dos 25 condenados no processo do Mensalão e está proibido de deixar o país. Vladimir, quer falar sobre a experiência chavista? Sim, assim, eu sei que a gente vai brigar, então deixa eu tentar colocar rapidamente o que eu penso. Mas não vai ocupar todo o espaço para não deixar uma réplica para mim. Então você deixa um espaço maior aí. Tá bom, vai lá. Não, acho que realmente hoje é difícil a gente ter uma análise isenta do que foi a experiência do Hugo Chávez, né? Porque existe desde aquelas pessoas que têm um ódio mortal pelo Chávez até aqueles que têm um amor incondicional. Eu acho que é necessário realmente ter algum tipo de imparcialidade nessa avaliação. Porque se, por um lado, de fato, o chavismo foi marcado, principalmente a partir ao seu final, por uma deriva populista, bonapartista, por um certo caudilismo, certo? É inegável, certo, que foi graças ao Chávez que se começou na América Latina uma política de distribuição de renda. Ele foi o primeiro a fazer isso, no final da década de 90. Uma política bem sucedida de distribuição de renda, uma política que transformou a Venezuela no país menos desigual da América Latina. E é bom lembrar que antes dele, a Venezuela era um clube, não era um país, era um clube. Era um clube por quê? Porque nem a empresa petrolífera da Venezuela era controlada pelo governo. Ela era controlada por uma elite que achava que, por exemplo, eu estou aqui, eu sou gerente de produção, esse cargo passa para o meu filho. Ele não é um cargo do governo, é um cargo meu. Eles tomaram de assalto, ele tomou de assalto a companhia de petróleo. Quer dizer, nem isso. Quer dizer, hoje, pelo menos, a Venezuela ela tem capacidade de conseguir transferir parte da sua renda, certo, direto para a população. Eu lembraria, existe um texto do Celso Furtado sobre o que era a Venezuela na década de 70 que deve ser lido por todas as pessoas que fazem críticas ao Chávez, para vocês entenderem o que era aquele país nessa época. Agora, Vladimir, o que os especialistas e observadores internacionais de desse período do chavismo dizem é que, ontem até nós citamos aqui, é que a Venezuela ela é um país que soube distribuir a riqueza, como você está dizendo aí, mas não soube gerar, não conseguiu gerar mais riqueza. Até isso a gente comentou aqui, não consegui muito claro ter uma explicação por que países que são produtores de petróleo, a população é tão pobre. De fato, há limitações no modelo. Quer dizer, ele não soube transformar a economia numa economia que não fosse totalmente dependente do petróleo, certo? Isso é um fato.
certo? E como há uma série de limitações. Agora, eu só quero lembrar o seguinte, países que também são grandes produtores de petróleo, certo? Têm a sua população na mais absoluta miséria, certo? E isso não aconteceu na Venezuela. Isso muito graças a ele. Quer dizer, se de fato, do ponto de vista político, ele era uma pessoa centralizadora, bonapartista e com uma série de defeitos, que agora a gente vai ver o que realmente vai sobrar dessa experiência, certo? Se o chavismo vai continuar isso. Agora, só para finalizar, eu lembraria o seguinte, fala-se muito do seu autoritarismo. Agora, a Venezuela era um país que tinha plebiscito a todo momento, que todas as eleições foram eleições completamente democráticas, certo? Tinha observadores internacionais como Jimmy Carter, que esteve lá em várias eleições para dizer, não, tudo ocorreu de maneira democrática. E eu lembraria, por exemplo, o caso da... Só para finalizar. Ao seu tempo. Você vai querer falar em cima dela que eu sei... Tá, mas eu não vou falar em cima dela. Pode falar, a gente mas só para finalizar. Por exemplo, o caso famoso da RTC, que era uma televisão que a concessão não foi renovada pelo Chávez. Eu lembraria o seguinte, era uma televisão que apoiou um golpe de Estado. E nenhum país do mundo, uma televisão que apoia o golpe de Estado, funciona no dia seguinte. Se eu fosse ele, eu teria fechado ela no dia seguinte. Certo? E ele ainda esperou a concessão terminar. Bom, eu acho que o Vladimir é uma pessoa extremamente generosa e essa generosidade dele vem do estudo da filosofia e tal, da religião, que trouxe essa generosidade. Quem era Hugo Chávez? Hugo Chávez foi um camarada que pertencia ao exército, era militar e tentou entrar na política nos anos 90 pelo meio mais sórdido possível, golpe de Estado. Bom, não conseguiu o seu golpe de Estado, pouco tempo depois se elegeu presidente. Ficou 14 anos no poder sem ter formado um partido político, sem ter deixado um sucessor. Então, se a gente começar do início, quem é Hugo Chávez não foi uma pessoa de bem. Né? Porque não teria entrado na política dessa forma, teria deixado uma frente de pessoas realmente envolvidas com os problemas do país e teria deixado um sucessor digno e à altura da Venezuela. O que ele fez durante esse período? Dizer que ele é bonapartista é até um... Bonaparte e seus seguidores devem ter se sentido ofendidos em algum lugar onde eles estejam, porque ele não tem nada de bonapartista, era um homem sem cultura, sem visão política, a ideologia dele é inexistente, né? Um socialismo bolivariano do quê? Ele pegou o dinheiro do petróleo, sangrou as empresas petrolíferas, as faliu, as deixou em situação de penúria e investiu na população pobre, miserável, que de miserável eles partiram a ser pobres. Não tem emprego, não tem escola, não tem perspectiva de vida, o jovem está sem nenhuma esperança de futuro, né? Perseguiu o Poder Judiciário, só estava no Poder Judiciário quem ele determinava, quem votava contra ele era caçado, era ameaçado de morte. Agora, por que essas multidões, essa multidão na rua, tão comovida e mobilizada? Mas bom, Hitler também tinha, Bonaparte também tinha. Quando você tem a figura do pai, do pater, esse autoritário que diz, eu sei o que é bom para você, e o que é bom para você sou eu no poder, essas pessoas se apegam. É o padre padrone, né? É o pai patrão. Ele representa a figura do pai patrão. E o que é mais interessante dizer, sim, Vladimir, houve um certo crescimento, sim, de miserável para pobre. Há um custo democrático, há um custo institucional, há um custo político enorme, né? Posso responder? Pode, mas eu falei. Então vai, agora para a gente eu vou até encerrar, deixar você com a palavra final, já que você é um homem tão mais sensível que eu nesse aspecto. Gente, para. Não, eu acho o seguinte, compará-lo ao Hitler é uma coisa disparatada, não faz o menor sentido. Não, estou comparando, estou dizendo outros como ele, com a mesma cepa de DNA. Que ele tenha uma vertente, que tenha um certo autoritarismo, eu nunca neguei isso. Agora, é sempre bom lembrar que a Venezuela, ela, em momento algum, houve perseguição da oposição. A oposição era a oposição mais aguerrida que eu conheço. Era uma oposição que estava... E cadê essa oposição que agora não tem um candidato? Os caras tiveram 40% da última eleição. Se a eleição anterior não tiveram nada, porque eles nem se apresentaram. Mas claro, nem se apresentaram com medo de morrer, de ser perseguidos. O que é isso? Eles tiveram... Basta ler os relatos dos membros da Suprema Corte da Venezuela. Mas, veja, é uma posição golpista. Esse sim, os caras, eles deram um golpe. Mas um golpe de uma maneira completamente absurda, tanto que durou só 2 dias. Certo? Então, ou seja, falar que é um regime que tem problemas, isso é inegável, isso não é um modelo. Agora, falar que é uma sociedade autoritária, isso eu acho... Olha, o Gerson fala que não é um regime ditador da Venezuela, então por que haverá nova eleição?
Porque o cara morreu. Nova eleição, Não. nota de rodapé. Acho que ele está querendo dizer... Dizem os militares o seguinte, olha, nós vamos apoiar Chaves. Então, tome cuidado quem votar contra o chavismo, que é encabeçado agora pelo Maduro, que é o vice-presidente, porque o Exército não vai gostar nada de um outro candidato. Então, veja, a mão forte... O candidato que disputou teve uma diferença muito alta. E a oposição governa vários estados da Venezuela, vários estados importantes da Venezuela. Então, não pode ser uma ditadura simples. Não era uma ditadura? Mas claro que não. Claro que não. Que isso? O Vladimir é muito generoso. A seguir, jornal italiano publica entrevista com responsável pelo vazamento de documentos secretos do Vaticano.